terceira exposição é do arquiteto Joaquim Guedes, arquiteto, professor titular da FAUSP, ex-professor da Escola de Arquitetura de Estrasburgo, na França, escritor e conferencista. Produziu obras e projetos de arquitetura, como habitação, escolas, indústrias, hospitais, teatros, planejamento urbano para São Paulo, Porto Velho, Piracicaba, Campinas e Americana. Cidades Novas, Sistemas Urbanos, Projeto Carajás, no Pará, Barcarena, no Pará, Caraíba, na Bahia, e Centro Integrado de Abastecimento de São Paulo, CIASP. Abrimos, então, a exposição Arquiteto Joaquim Guedes. Obrigado. Bem, eu não posso dizer que vá dizer algo diferente do que eu escrevi, mas, de qualquer maneira, vai ter uma certa diferença. Eu queria dizer também que fiz um certo esforço para escrever o meu texto. Eu sabia que as duas feras aqui ao lado iriam bonitos e bons textos. Mesmo assim, a qualidade dos dois textos que eu acabei de ouvir é tal que eu não devia ter vindo. Mas quero começar agradecendo o convite, evidentemente. Vou até depois mandar um texto para não ficar elogiando vocês aqui, todos nós por presente, porque eu acho que é muito importante o trabalho que vocês estão fazendo. Inclusive, esta atividade em relação à compreensão da arquitetura, ao fazer arquitetura e comunicá-la, mostrá-la para o debate e o ensino, faz uma falta enorme no Brasil, porque vocês estão empreendendo isso de maneira pessoal, com grande desgaste pessoal, e espero ter grandes frutos a vocês todos também, mas é uma coisa muito importante e que eu não vejo em lugar nenhum. Quando eu comecei a pensar nesse assunto, quando recebi os primeiros documentos, eu, inclusive, vendo o MDC, pensei que fosse movimento, logo me veio à cabeça a palavra movimento. E eu me lembrei imediatamente de um curso de marxismo que eu tive quando era jovem, com o professor Jacó Corenga, não sei se vocês conhecem Jacó, hoje com 90 anos. E que eu encontrei e procurei depois que eu li o texto de vocês, porque eu queria usar a palavra monumento como ela me ficou na memória esses anos todos. E é o seguinte, o Jacó, um belo dia, nessa aula, disse, muito como um ator, né? O que é o ser? Aí ele disse, ser é matéria e matéria é ser. E os atributos fundamentais da matéria são a contradição e o movimento. E o movimento, então, tem a importância que é o início da vida, é o início de tudo. E acho que nós temos a necessidade de produzir urgentemente coisas desse tipo, dessa qualidade, dessa construção, desse valor, para de fato retomarmos a nossa arquitetura e o nosso caminho cotidiano. Eu li alguma coisa que o Cacá escreveu na chegada, ouvi o que o Flávio disse aqui, sinto algumas tangências, algumas coincidências que poderiam nos dar oportunidade a boas conversas, eu não vou dizer debate. Coincidências, não exatamente, confrontos, não exatamente, mas que tudo isso peneirado e verificado nos daria maravilhosas oportunidades de conversar. O que eu acho muito importante, eu não sei se fui claro ao conversar com vocês hoje, ao vir para cá, mas eu acho que a gente tinha que exercitar mais o confronto, como se fosse uma luta na praça para ver quem ganha. Um pouco ao tempo do Alberti, né? Que era um grande campeão de luta livre das praças públicas da cidade, desafiava as pessoas, brigava, ganhava, perdia, apanhava. A Renascença, porque justamente valorizava muito o feito das pessoas, dos indivíduos,
indivíduos, né, permitiam o cultivo desse esporte. E nós precisávamos cultivar o esporte da discussão entre nós. Eu disse que o seu projeto é ruim, você diz que o meu é pior ainda, eu não tenho direito de criticar o seu, porque seria um maravilhoso instrumento de progresso coletivo e progresso da arquitetura brasileira, que, na minha opinião, não vai bem. Né? Eu costumo ser mais duro, mas hoje eu estou bonzinho. Deixa eu ver se eu entro logo no meu texto, senão ficar meia hora falando abobrinha aqui e não, vai acabar muito tarde. Mas, enfim, eu queria cumprimentá-los por isso. Tinha até um texto grande que eu não vou ler agora a respeito. E de fato, vocês têm uma proposta notável e acho que estão espalhando pelo Brasil de maneira muito inteligente. Com relação ao movimento do Jacó, eu procurei por ele para saber a origem fácil da frase. Mas ele está tão velhinho que ele me atendeu uns 15 minutos para me atender ao telefone. E aí, quando eu perguntei, ele disse: eu não me lembro se é de Marx, mas é conforme a minha cultura. E deu por encerrado o assunto. Então fica aqui a lembrança, eu acho muito bonita a frase, e no tempo em que eu a aprendi, eu fiquei muito feliz, porque logo depois eu estabeleci uma correlação entre esta frase de Marx, possivelmente, e a famosa equação de Einstein, que a energia é massa vezes o quadrado da velocidade da luz. Não podia haver a ciência comprovado melhor e tão rapidamente uma coisa que era da essência da filosofia. Enfim, um grande problema, porque é o ser, né, que os marxistas resolviam, possivelmente os marxistas dessa forma. E é muito raro que a arquitetura mesma lembre a palavra movimento. Muito raro, eu não me lembro. Ou é metáfora, ou é dinâmica das formas, é uma coisa que não é, mas eu acho que o negócio nosso é movimento, entender a importância do movimento que está por trás do nosso trabalho, porque se movimento é vida, ou nós lemos a vida e fazemos boa arquitetura, ou não lemos e não fazemos nada. Bem, então, eu tomei o tema de maneira muito educada e muito comportada. Primeiro, eu notei que era monumentalidade e não monumento. Fiquei preso a isso. No que eu vi que eu fui muito tacanho, porque o professor mostrou que é preciso ir mais longe. Mas me intrigou muito, logo no início, aqui vocês colocaram no meio da frase, com letras garrafais, monumentalidade versus cotidiano, 2 pontos, a função pública da arquitetura. Isso me remeteu a frases para seminários, que são sempre herméticas, você não sabe bem o que a pessoa quer, nem ela sabe bem dizer o que quer. Eu até menciono no meu texto que num congresso em Berlim, o tema era recurso singular arquitetura. Tudo é normal, né? E, no entanto, apesar desse tema insólito, vocês não podem imaginar como isso deu margem a discussões maravilhosas em todas as direções, com pessoas dos diversos países do mundo, né? E desdobrando muito além da arquitetura como recurso e recurso para a arquitetura, é uma coisa realmente riquíssima, com observação, com interpretações interessantíssimas. Eu até começo dizendo que esses temas de congressos e seminários são garimpados intensamente, e em geral com muita honestidade, porque a pessoa se expõe, ou ela faz um tema honesto e sério, ou o seminário cai ridículo. E para nós que vamos ao seminário, nos sentimos sempre um pouco espicaçados, provocados, ou algo assim, desafiados, não é? Ah, quero ver o que é que você fala sobre isso. Você pensa que eu não sei, eu sei muito bem o que eu estou pensando e como é que eu vou julgá-lo a partir do que vai falar. E foi assim que eu entrei no tema, não é? Estranhei muito monumentalidade e cotidiano, porque a rigor, monumentalidade e cotidiano coexistem perfeitamente e um não toca o outro, um não chateia o outro. Por que é que vocês teriam sentido essa urgência em confrontá-los? E fiquei muito intrigado quando vi os 2 pontos. A função pública da arquitetura, como se daquele confronto entre monumentalidade e cotidiano, alguma coisa de conclusão, 2 pontos, a função pública da arquitetura resolve, né? Algo assim. Eu interpretei
que a preposição da atropela e transforma a função pública em algo inerente à natureza da arquitetura, o que não é. Então há um implícito. E então estamos salvos. Se nós tememos aquele conflito, desde que a função pública seja seja inerente à arquitetura, né, não há problema. Eu até brinquei, e não há conflito, né, então nem tão monumentalidade, nem tão cotidiano, se formos republicanos da função pública. E até comentei com vocês que nós paulistas veríamos nisso uma conciliação tipicamente mineira, né, muito sabida. Mas, na verdade, a expressão monumentalidade, ela aponta, sobretudo, eu não quero de forma nenhuma banalizar nem reproduzir o que vocês já ouviram, mas ela aponta, sobretudo, para obras artísticas de grandes dimensões. Ela não ocorre na fase heróica inicial do modernismo internacional, mais preocupado com o social. É pós-revolução industrial, pós o drama das cidades, da invasão operária, do início dos bairros operários. Ela surge, de fato, mais tarde, no encontro da arquitetura moderna, já então em evidência e prestigiada, em namoro com as ditaduras da primeira metade do século XX. Mussolini, Hitler e Stalin foram, de fato, cortejados pelos mestres. A própria Bauhaus se deu mal por causa do conflito judaico, senão até teria arrumado seu cantinho, né? Mas o que o Corbusier fez para vender serviço para Stalin, vender serviço para Mussolini, não está escrito. Ele achava, de fato, que ele seria a salvação da arquitetura que poderia salvar o mundo, cobrindo cidade de arquitetura e sociedade justa. Um pouco esse é o sonho esquisito, né? Aqui no Brasil, nós conhecemos os episódios, né, dos senhores do Itamaraty, muito mineiros e muito ligados ao Capanema, abrigaram o encontro. E o Corbusier ficou aqui, fazendo muitas visitas. Eu até digo aqui que no Brasil a arquitetura moderna foi parida no colo da ditadura, com a ajuda do Corbusier, desde o início muito desenvolta, muito à vontade, né? Monumental e um tanto ingênua. Ela não sabia o que estava fazendo, na minha opinião. O que ela fazia nesse jogo que eu estou tentando identificar. Portanto, o monumental vai revelar-se mais do que uma santa opção pelo tamanho grande. Vai ser celebração autorreferente do vencedor. Esse, para mim, é um pouco o problema de governos em obras de arte, avenidas, etc. Nós estamos longe das catedrais, né? Eu não sei muito bem qual é o papel da arquitetura religiosa grande, o que faz a capital de Brasília naquele lugar, num país em que igreja e Estado são separados. Isso é um outro problema. Mas sedes de governo, ainda hoje catedrais e palácios, evidentemente com dinheiro público, que é sempre escasso, insuficiente, e faltará para os investimentos sociais que tanto necessitam. Esse é o problema do conflito, e portanto político. Eu não quis falar do político no texto porque eu achei que o reino de arquitetos tinha que evitar isso. Mas enfim, parece que é mais ou menos inevitável. Na Itália dos anos 60, chegou-se a propor uma volta histórica ao espaço urbano do século XIX. Quem leu o Gregotti e a turma do pós-guerra se cansou de ver isso. Na verdade, eles propunham, para nós é estranhíssimo encontrar isso nas revistas, o desenho fascista gravado nas nossas retinas, e que o Novo Mundo queria esquecer depois da guerra. Mas eu via lá o Gregotti e o seu time, sempre falando das avenidas, do espaço urbano, e a arquitetura moderna tinha destruído o espaço urbano. Eu achava essa coisa estranhíssima. Várias vezes eu discuti com ele isso. Na Alemanha reunificada nos anos 90, as normas para a construção da Nova Berlim, traçadas pelo parlamento, foi o parlamento que determinou isso, o parlamento alemão, pasmem, estabeleciam diretrizes para a construção de edifícios limitados em altura para recuperar, aspas, é um pouco eu acho que falava,
o notável espaço urbano europeu que a América jamais entendeu, como se eles não fossem os pais do espaço urbano da América, né? Embora houvesse a precedência de Chicago, que vocês conhecem, na verdade isso é cultura europeia da América, é um casamento das duas coisas. Edifícios altos e alta densidade que aprendemos com eles passaram a ser considerados coisas de metrópole subdesenvolvida e inculta, salvo ricas exceções precursoras da América, então confirmadoras de regra. A verdade inelutável é que o tema é essencialmente político, pelo conflito entre o popular e o vencedor. Vencedor, aqui uma leve passagem pela história de Frankfurt, que eu conheço muito mal, mas eu sei que é um tema histórico contemporâneo da maior importância. Os monumentos são os vencedores e os outros. Vocês nos livraram habilmente do problema, tomando o adjetivo público como se fosse sinônimo perfeito de político, e não é. E que até pudesse substituí-lo. Eles são conceitualmente indiferentes e nos enganam. Não é que vocês... Eles nos enganam mesmo, né? Bobeou, você tomou um pelo outro. Eles não se superpõem, a não ser que política seja de verdade a arte de bem governar os povos, que está como está no dicionário, mas como um terceiro corolário metafórico dos conceitos principais antecedentes que acolhem todas as falcatruas. A política, na definição do dicionário, contém qualquer falcatrua. Mas quando você fala em público, não pode. Porque o público é do público, é do povo. Então não é possível sacanear. Com perdão da expressão que não me veio outra. O Montoro costumava dizer que a arte é a virtude, a política, perdão, é a arte e a virtude do bem comum. Aí tudo bem. Só que não é isso. Os cristãos não saíram pela força, os democratas cristãos. Isso não é. Público é o que pertence ao povo, que é a expressão que vocês usam, para quem e em nome de quem a política seria exercida. No cotidiano dos jornais, a política é suja. Peço desculpas pelo texto um pouco banal, mas nós ficamos entre gracejos do tipo errar é humano e o retorno dos bilhões roubados para ser aplicado em investimentos de infraestrutura e em projetos sociais, os poderes da República saneados e os políticos rastaquera e criminosos na cadeia, do que ninguém acredita. Tristes e indignados, poderíamos ter aqui controvérsias e inabilidades de tal porte nesses nossos discursos, que dificilmente haveria consensos, ou que poderia não haver consensos, a ponto de podermos chegar a tempo de falar de arquitetura, que é o que eu quero fazer. Voltemos, pois, rapidamente ao tema, com algumas observações, como se estivéssemos numa simples conversa. Eu não quero fazer mais do que isso. Evoco alguns pensamentos incompletos e despretensiosas considerações em que posso o desejo apoiar na luta para fazer arquitetura e ensino como vocês. A manutenção do trabalho cotidiano organizado e lúcido é forma de resistência política. Dá para entender o que eu estou falando? Bem, o que eu queria fazer aqui é só o seguinte, então, a partir disso, expor a vocês, eu não sei até que ponto será adequado e é o momento, mas foi o que me ocorreu. Um pouco a que fundamentos eu reduzi
os meus procedimentos de arquiteto como apoio do meu trabalho e da minha vida de professor. E depois, eu queria, a propósito de uma série de confrontos que eu tenho tido recentemente, que eu vou tentar também dizer o mais rapidamente possível, expor a vocês 3 trabalhos muito depressa. Um é o meu plano para Brasília, de 57. O segundo é alguma coisa do meu projeto para Caraíba, metade da Bahia. E o terceiro é o projeto da Bicoca, Milão, que é um concurso internacional. E não por acaso, é porque os 3 projetos eu descobri muito tarde, em 1999, eles são produzidos por uma forma diagramática de pensar as relações do homem com o espaço, só isso. E eu sou, por acaso, um encontro com Eisenman em Nova York, que esse tema do isso tardiamente, porque na Europa a coisa já vinha vindo há muito tempo, e muita gente quebrando a cara, o tema do diagrama servindo para discursos que não dão em nada. Mas eu me dei conta de que na minha vida isso tinha me ajudado a fazer arquitetura de maneira muito impactante, como eu vou tentar mostrar. Mesmo que para vocês possa parecer pretensão minha, não vale a nada. É apenas para a gente conversar a respeito de uma experiência. Né? Eu não tenho nenhuma pretensão de fato em relação a isso. Embora tenha ficado muito contente com alguns encontros que eu tive a respeito disso. Mas as frases que eu queria reproduzir para vocês como resultado de um esforço de estabelecer fundamentos para o meu trabalho cotidiano são as seguintes. São quase manias. Não tem grande profundidade, não são grande filosofia, mas são descobertas que me deram realmente base, fundamento para o meu trabalho. Um pouco, eu já disse, e o resto vem aqui. A primeira é a seguinte, aspas. Certos povos perdem-se em seus pensamentos, mas para nós, gregos, todas as coisas são formas. Essa fala do Sócrates de Valéry, quando se assume construtor, exatamente no meio do Eupalinos, me acompanha há 50 anos. E o interessante é que no dia que eu vi isso, assim como a frase do Gorender, eu tive uma paz extraordinária. A gente tem que fazer forma. E forma todos os dias, em muitas formas, em muitas arquiteturas, até mais do que pensadas. E nós nunca conseguiremos fazer arquitetura sem pensar. Então temos que nos meter nela de todo jeito possível. Então, nós temos que fazer formas. Essa é a nossa função profissional. Essa é a nossa missão na vida. Aos poucos, eu aprendi que forma é matéria. Forma é matéria. Não é comentário cultural de sociólogo. Né? Forma é matéria. Né? Que nós já vimos, né, o quanto isso me tinha impactado, e estou falando dos impactos que eu sofri na vida. Aí eu tive mais paz. É forma e forma é matéria. E eu comecei a trabalhar com forma e matéria. Estrutura, construção. Né? E a matéria nos ensina a usá-la caso a caso. E que casos são esses? Vamos ver. Essa foi uma terceira compreensão minha, que a matéria nos ensina a usá-la caso a caso, na medida em que nós ganhamos tecnologia para inventar as formas. E ela também nos induz a procurar essas tecnologias, as maneiras de utilizá-la. É um casamento, enfim. A segunda frase é a seguinte, essa é mais ou menos minha, acho que é: arquitetos estamos condenados ao prazer de pensar e repensar a forma de sua invenção. Isto é, o processo de sua imersão em cada novo projeto. Nesse sentido, eu gostaria muito de uma oportunidade qualquer examinar um pouco com o Kaká alguma coisa que tem discutido na parte não lida, que é a questão do simbólico, se vem antes ou se vem depois. Não é? Me deu a impressão que no seu texto preexiste um simbólico histórico na forma. E eu, por essas minhas
minhas neuroses, sofrendo, né? Eu tendo a achar que a gente faz símbolo ao tratar matéria, desejo, construção, e nós não sabemos que símbolos não serão esses. Eles vão emergir quando os nossos filhos saem da nossa cara, quando sai da nossa cara. Mas, este é o caminho das coisas, né? Essa ideia fixa de, né, que nós temos que pensar a forma e a emergência da forma, também foi uma coisa que começou comigo ainda nas minhas teses de faculdade, no tempo de escola, por causa de alguma coisa que eu vou falar depois do expor dos meus trabalhos, esses 3 trabalhinhos, e que deu origem ao meu doutorado em 72 e a minha livre docência em 82. É como nós inventamos o que fazemos. Sem pretender ser filósofo, sabia que alguns anos depois o Cacá nasceria, né? Deixei para ele, mas eu fiz o possível para poder entender e conversar com meus colegas, com meus alunos. Não sei o que eles entenderam dessa minha tentativa de conversa, mas que são coisas, não é que sejam teses extraordinárias, mas enfim, talvez valesse a pena a gente discutir, vocês me criticarem, ficarem bravos comigo, você está louco, tal, bobagem. Você nem devia ter mencionado isso. Eu cito Valéry mais uma vez, a propósito de matéria indefinível achada à beira do mar. A frase é a seguinte: sobre a arte, produto da mente, e sobre o trabalho do tempo, 2 pontos. Quem dos séculos dispõe, muda o que quer naquilo que quer. Mas em arte, é como se os atos, iluminados pelo pensamento, abreviassem o curso da natureza. E pode-se dizer com toda segurança que um artista vale 1000 séculos, ou muito mais. A terceira frase, a seguinte, são 6 só, ou 4, de fato. Por isso me lembro a exaustão. Eu preciso de mais coisas para trabalhar com uma certa tranquilidade. Mas foi muito difícil fazer essa seleção e essa redução da fundação à fundação essencial. E depois nada segura a gente. Não é que seja uma grade de ferro, mas alguma coisa para a gente saber, todos nós, se estivermos de acordo, se podemos falar a partir disso, né? E eu me lembro de uma frase que eu repito a exaustão. Em São Paulo todo mundo me gosta. Lá vem a frase do Argan, que é da história da cidade como história da cultura, acho que é esse o título do livro, se eu não estou errando. E eu uso essa frase como frase de autoridade. Eu acho que o Argan foi, de fato, uma grande autoridade no século passado. Ele foi aluno de Venturi, e os dois são considerados os 2 maiores, nunca é assim, mas 2 grandes professores de história da arte do século XX na Europa. O Argan foi membro do Partido Comunista Italiano, no momento em que a Itália era dominada pelo fascismo. Então, por esse fato, eu acho muito importante que esse arquiteto tenha essa coragem. Não só, ele foi 2 vezes, ele concedeu ao partido que o usou, ele foi 2 vezes prefeito eleito de Roma. Ele não queria ser, encheram o saco, considerando ser, era um político, um cara, e foi 2 vezes. E tem alguns escritos dele dessa experiência notáveis. Uma das coisas que ele escreve, espero que a maioria de vocês nunca me tenham ouvido falar nisso, mas a primeira vez que eu souber, falar assim: é a arquitetura tudo o que concerne a construção. E é com as técnicas da construção que se institui e organiza em seu ser, em seu devir, a entidade social e política que é a cidade. Eu não sei se, para mim essa frase é uma porrada, porque é construção, é com as técnicas, não são com os nossos interpretacionismos sociológicos, que eu acho muito importantes que existam, mas não para nós fazermos arquitetura. Vão ver o que fazemos e julgar-nos como quiserem. Mas para nós é importante que nós tenhamos toda a clareza de que a arquitetura é tudo o que concerne a construção. Esta frase, eu apanhei muito por causa dela, porque quando eu a disse pela primeira vez na faculdade, já há uns 10 anos,
Alguém me peitou dizendo, pô, você não conhece a frase do Lúcio Costa? Ele diz que a arquitetura é construção com intenção. Eu fiquei muito chateado, porque vieram de pau. Né? Tanto que eu coloco no início desse trabalho um poema do Fernando Pessoa, que os primeiros versos do poema em linha reta, que vocês conhecem. Nunca encontrei ninguém que tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos são lindos, perfeitos. Eu levei muita porrada. E segurei. Eu acho a frase do Lúcio, só por essa razão que eu trago ela aqui, ela insiste excessivamente nos aspectos psicológicos, né, ou emocionais, que faria uma coisa ser arquitetura ou não. E diante dessa frase claríssima do Argan, eu me sinto muito mais confortável. E também, pouco a pouco, eu fui me dando conta de que eu gosto do que é construído, muito mais do que apenas daquilo que alguém quer me oferecer como estético ou bonito, onde muitas vezes eu vejo que o Kaká mostrou tão bem, que são os narcisismos cretinos, ou até mesmo as falhas de caráter. Né? E me lembro de que, para pegar uma situação assim notável, minha primeira passagem, a viagem a pé, andar a pé por Kyoto, eu me perguntava, mas por que isso é belo? Eram pequenos detalhes insignificantes, em si mesmos nada, eram apenas trabalho magnífico de mãos humanas com os olhares dos outros, nem mesmo se perguntando se estava atrapalhando aquele monumento ou não. A mesma coisa, você que mostrou vários exemplos europeus, uma das coisas que mais me espanta, o confronto de velho e novo, sem nenhum cuidado, é a relação da Sete-Chapéu com os seus vizinhos. Cada coisa feita num século, uma virando as costas para a outra e virando com o tempo, pela vida, que é um pouco aquilo que eu quero insistir daqui a pouco, algo notável. Quer dizer, eu dou muita importância para a informação das decisões de construção, a sua origem, os seus recursos, o porquê das coisas. Se isso é respeitado, valeu. Então, essa é a frase do Argan. Eu tinha um pequeno complemento para ela aqui, tipo, se faz falta ou não. Eu estou tomando muito tempo de vocês, mas também pagaram viagem cara. Outra vez não façam isso, né? Não, Argan, acho que é isso só. Eu tenho uma outra frase aqui que é a seguinte, um outro fundamento, né, exprimido muito dificilmente ao longo da minha vida. Em arte não há censura. Não dá para discutir o feio, o gosto e cor. Pode-se discutir, mas não interessa. A liberdade é mais importante do que eu saber o que é que você acha belo e o que é que você não acha. Estou nem aí. Vocês sabem que nunca nos meus cursos de arquitetura, nos meus contatos com os meus alunos, os meus colegas, eu me vi usando a palavra belo, proporção, escala. Não consigo, não chego em tempo, porque há outras coisas muito anteriores que tomam as decisões. Então não há censura possível que nos interesse. Dá para quem quiser que censure, mas não, quem quiser que discuta, mas eu prefiro não perder tempo com isso. Bem, a arquitetura é a maior das artes, é a arte de construir. O nosso negócio é construção. A arte é o nosso meio, é o nosso saber. Construir ambientes para atender aos desejos das pessoas. Ora, isso também é valeria. De todos os atos, o mais completo é o de construir. Uma obra exige amor, meditação, obediência ao teu mais belo pensamento, invenção de leis pela tua alma e muitas outras coisas que ela arranca maravilhosamente de ti e que nem suspeitavas possuir. Assim, a arquitetura inventa linguagens e significados novos e faz cultura nesse processo. Trabalha com estruturas de reprodução da vida social em amplitude internacional, constituídas de contrastes, desigualdades e injustiças que mobilizam nações e exercem forte pressão por projetos ambientais inteiramente novos, formas próprias de apoio
e expressivas dessas transformações. Ao fazer essa frase tão sintética, eu pensava no Iraque, pensava no Afeganistão, na crise americana, que é inevitável nos próximos anos, e na nossa situação brasileira. Projetos Fome Zero, né, etc. Eu vou tentar ser bem obediente aqui, se me desculpe. Uma última coisa, uma última frase, não são comentários políticos. É do professor Miguel Reale. Eu vou até dizer o seguinte, eu gosto muito dele, um velho professor da USP, tem 96 anos hoje, escreve a cada 15 dias artigos cheios de informação, de uma precisão, de uma beleza inacreditável. Ele fez um artigo no dia 23 de junho de 2001, intitulado A Ecologia e os seus riscos, no qual, depois de analisar a crise dos grandes modelos do século XX, das grandes geometrias, das grandes ideologias, o momento de crise em que estavam essas coisas, ele disse, olha, a única coisa que remanesce no meu esforço axiológico, dizer, é a pessoa humana. E tudo o resto começa a derivar de novo dela, a sociedade, a liberdade. E o último é a ecologia. Aí brinca com a ecologia, chega até no em função disso aqui, precisávamos nos unir e trabalhar juntos para que o poder público abrisse projetos para o maior número de arquitetos, de maneira mais ou menos igualitária, não tudo para um, nada para os outros. Não lei diz que no eixo monumental de não sei que cidade só um arquiteto pode fazer projetos. Tem que ser muito, porque faz parte do processo isso, é preciso que muitas pessoas trabalhem, muitas pessoas façam, porque nós só somos arquitetos se construímos. Portanto, fizemos papel desenhado, não para o lixo nem para a gaveta, mas para a construção. E eu vejo que mesmo eu, muitas vezes, não fazia questão de levar a obra que eu fazia. E acho isso fundamental. O Malraux dava aula em Estrasburgo, numa ocasião, num debate sobre a qualidade da arquitetura francesa, ele disse o seguinte, enquanto não modificarmos inteiramente a maneira da commande architectural na França, a arquitetura francesa não vai endireitar, não vai melhorar. Eu acho que nós estamos na mesma situação. Eu acho que é fundamental, mesmo que vocês achem que o que está sendo feito seja bom, é preciso mudar, que mais pessoas façam muitas coisas. Eu tenho muita esperança que essa história de muitos fazerem muita coisa e nossas cidades serão melhores. Né? Acho que é fundamental, porque é preciso ver mais, o Brasil é muito grande, é preciso muito mais arquitetos. Eu acho que se produz má arquitetura com isso. E uma coisa importante, além de combater as reservas de mercado, é preciso combater todas as pequenas escaramuças. Por exemplo, na minha escola há uma fundação para pesquisa ambiental que permite contratar projetos sem concorrência. Só que ela não permite assim facilmente. É sempre uma escaramuça, uma pequena mentira, se esconde isso, se mostra aquilo, para que alguém possa fazer um projeto. No fundo, ninguém indicou e acaba um cara fazendo. Porque aprende-se em caminhos que levam a isso. A mesma coisa dos institutos do partido, o PT, que tem, não sei que outros partidos têm também, mas o que se fez com manipulação e favorecimento de contrato, de presentes de contratos do partido, é uma vergonha. E não se explica, porque não tem sentido, por que nunca nós falamos nada? Eu acho que faz parte da defesa nossa por uma arquitetura melhor, que é aquilo que nós podemos oferecer à sociedade. Eu estou terminando. Eu queria só ler uma frase final aqui, que é a seguinte: os governos que se renovam têm também, mais do que o cliente privado, utilidade e interesse público. Desculpe. E com maior razão de qualquer cliente privado, verificar a utilidade e o interesse público dos projetos em curso, respeitada a lei dos direitos autorais. Eu tenho obrigação de questionar. Eu recebi esse projeto daquele concurso, daquele, quero ver, chama o arquiteto, vamos ver. Cara, para o meu governo isso não interessa mais, eu quero mudar os termos daquele. Nós não vamos fazer essa obra desse jeito, porque escola para nós é outra, teatro é outra coisa. Então, eu quero que você está disposto a fazer, respeita a lei.
Mas o governo tem que fazer isso, porque no nosso caso, como eu vejo muitas vezes, os ganhadores de concurso são detentores vitalícios de um direito que passa por cima de toda a política, de todas as eleições e dos mais legítimos direitos da sociedade. Como também, isso aqui é mais uma brincadeira, aqueles que eram modestos colaboradores de eminentes arquitetos e que de repente morre o herói, eles passam a ser os detentores do saber e da poética do antigo morto. Isso é um absurdo. O cara morreu, acabou, interrompe o seu projeto, faz outro. Se é possível construir como Estado, tudo bem. Mas se alguém tiver que pôr a mão, não pode. Quando o Corbusier fez o concurso da Embaixada de Brasília, e ele morreu, cancelado o projeto. Por quê? Ninguém mais podia pôr a mão naquilo. No Brasil, não. Os sucessores vão parir intermináveis projetos ao longo da vida, porque o mestre já tinha deixado tudo na mão deles. Ele era só fazer e cobrar, fazer e ganhar. Então não pode, isso é antidemocrático. Na minha opinião, o importante dessas atitudes é que é uma ofensa a todos os arquitetos. A todos vocês são ofendidos por cada colega que se prevalece de um viés desse tipo e que prejudica a todos os outros de arquitetura. Eu não falo isso por mim, não. Eu falo isso realmente com uma posição de espírito público arquitetônico. Não sei se é possível dizer isso. Bem, eu vou... Última coisa que pediria a vocês dizer é a seguinte: fechando essa série de afirmações, eu acho também que nós temos que pressionar e controlar todas as instâncias de poder público para que promovam programas e projetos com a mais ampla e cientificamente organizada participação das pessoas. Eu nem sei muito bem o que isso vem a ser, mas eu acho que fecha o conceito. Não é Convestópolis em praça pública, porque como é que se organiza a população para que ela possa opinar sobre aquilo que ela quer, aquilo que ela deseja, cujas prerrogativas se manifestam na forma de desejos das pessoas, dos indivíduos, conciliados para transformar-se em programas de necessidades sociais e finalmente serem inscritos nos orçamentos públicos como demanda e construídos. Acho que isso é essencial, acho que o resto é mais ou menos dispensável. Eu apenas fiz uma observação a propósito que eu recebi no editorial. Vocês mencionavam o MDC mínimo e divisor comum. Era isso, são as 3 letras. Mínimo denominador comum. E eu captei por uma fração de frase que o objetivo era identificar o que é que havia de permanente nos signos, nos sinais, nas formas, quaisquer coisas que se pudesse catalogar. E eu fiquei, então, vendo disso que eu pensava, um certo conflito que eu queria denunciar. Ou seja, isso é um pouco esse procurar nessas bases históricas algo reprodutível e que deva ser então fincar o pé, isso é a nossa arquitetura, eu acho muito perigoso. Porque não sei em que condições aquilo foi feito. Por exemplo, nós hoje somos obrigados a respeitar leis que foram compradas na calada da noite. Que leis são essas? Que legitimidade elas têm? Muita gente vai ter que dançar em função disso, mas por quê? Eu prefiro o desejo das pessoas hoje, a vida cotidiana. Eu acho que o que se faz hoje se liga ao passado. Ele tem uma frase maravilhosa sobre isso, da importância do presente, né, em relação ao passado e ao futuro. Eu gosto muito dessa frase. Eu tenho que dizer, o presente, ele é produto do passado, geneticamente produto do passado, e ele é semente do futuro. Se você afunda no presente, você vem de algum lugar e vai para outro, né? Então é uma questão de fé, porque nós não temos outros meios de trabalho, né? E essa procura dos signos que se reproduzem, que se repetiram, sempre me parece uma coisa que não nos oferece garantia nenhuma. É uma avaliação intelectual como outra qualquer, e eu prefiro muito mais essa arquitetura que é feita aqui, que pelo ali acaba se ligando à cidade e à história, mais garantida. A gente não tem que voltar aí. Que bom que eu vou nem poder mostrar os meus projetos.
Agradecemos ao professor Joaquim Guedes por sua apresentação. Então, abrimos o debate, primeiro aos próprios membros da mesa e já por consequência ao público. Eu acho que podia talvez, então, pelo menos mais uns 5 minutos, que eu estou querendo ver os projetos do Guedes. Eu não sei se você vai pegar. A minha pergunta é assim, os projetos, pronto, porque aí ilegitima mais para cima. São 3 projetos. 2 trabalham, como eu dizia, diagrama linear, com exceção da pipoca, que é um diagrama a bloco, de natureza muito grande do problema. Eu vou tentar isso bem depressa para não ocupar muito vocês. Então vamos lá. O primeiro é Brasília. Eu tive, vocês viram o filme do Woody Allen, Match Point. Ele tem uma sorte na vida, filho da mãe. Eu tive, com 17 anos, eu trabalhei com o Leblanc e com o Chombar Melot, um super planejador, um planejamento regional e um super sociólogo. Trabalhei vários anos com ele. O Chombar em Paris vinha muito para cá e o Leblanc praticamente morava aqui há muitos anos. E quando o Juscelino, em 56, fez o tal do concurso, não sei por que loucura, eu achei que nós estávamos preparados e queríamos fazer a cidade, pensar a capital do Brasil. E eu trazia do regional uma prática muito simples de que toda forma no espaço, ela vem do desejo das pessoas, do capital necessário para implantar o que se queira, e assim surge a forma, delimita-se o espaço, põe-se a infraestrutura, mudam as coisas. Então havia sempre uma relação muito forte entre pessoa, recurso e espaço, economia. Então nós partimos para isso, partimos uma grande equipe, Liliana, minha mulher, são os meus colegas do Milan, eu sou eu mesmo, o Carlos Mendes Almeida hoje é um cara muito importante, por isso que eu coloquei ele aí. Com ele aconteceu o seguinte, eu tenho essa história muito engraçada, quero contar, mas não consigo. O Cândido já era membro do ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que teria assessorado o Getúlio antes. E sobe o Juscelino, pega a equipe. Lá estava enfim, Guerreiro Ramos, esse senhor que acaba de entrar na Academia Brasileira de Letras, o Jaguari, enfim, gente notável. E depois fizeram histórias de planejamento do Brasil, entre os quais o Cândido. E o Cândido veio a São Paulo fazer uma conferência de direito, eu conheci o grupo e fui lá falar com ele. Eu conhecia vagamente, porque com a ligação com o Leblanc, que era um dominicano francês, um padre, havia ligação com a Instituição de Ataíde, e tinha algumas comunicações. Eu, entretanto, não era propriamente um cara da igreja. E fui ver o Cândido e perguntei, eu acho que ele não vai ficar bravo comigo se souber que eu disse isso aqui hoje. Cândido, me diga uma coisa, o que a gente pode saber, através de vocês, com esse concurso que o Juscelino está fazendo? Você imagina, outubro, novembro de 1956. Ele, muito seguro e tal, muito simples, disse assim: Guedes, Brasília não nos interessa ao grupo do ISEB. Eu sei que ele se sinta mal porque eu estou fazendo uma brincadeira também, eu não resisto, né? Nós deixamos o Juscelino brincar com Brasília para que nós possamos governar o Brasil. Eu não esqueci nunca dessa frase. Eu fiquei pago. Nós estamos deixando o Juscelino brincar com o Brasil porque nós queremos governar o Brasil. Enquanto ele brinca com aquilo, a gente faz. Então foi embora, eu expliquei o que eu queria fazer, que mais ou menos está aqui, cidade concentrada, vertical, naquele excesso de área que era Brasília, como explicar isso. E ele foi embora indiferente. Passados 2 meses, na véspera de entregar, ele me telefone e disse: Guedes, eu estou indo para São Paulo, vou de carro, vou do Preto para São Paulo. Se você me arrumou um lugar para dormir na sua casa, eu quero conversar com você. E me trouxe um texto que tinha o seguinte título: A Cidade Vertical de Brasília ou o espaço acicate do Ocidente. Eu nunca tinha ouvido a palavra acicate, eu queria dizer. Era um texto maravilhoso e acabou sendo a introdução do nosso trabalho. Não deu nem para misturar no texto, mas vinha de acordo. Ele maravilhado com a ideia, tem que ser passado vertical mesmo, porque o espaço acicate do Ocidente, se discute a história, mas está aí o tema.
Isso aqui é uma tentativa de entender o lugar. Né? E aqui está a equipe toda que trabalhou. Outro. Isso aqui é o seguinte, nós ficamos acho que 4 ou 5 meses lendo, estudando, discutindo para ver o que iríamos fazer. E fomos pouco a pouco chegando à conclusão de que todas as soluções para melhorar e humanizar a cidade ou eram retrógradas, ou eram românticas, ou não funcionavam. E havia um jornal naquela época, do marido da Danusa, né, que começava a fazer manchetes em cor azul, letras grandes. Nós um pouco adotamos a técnica de impacto do jornal para colocar aqui, até em mau inglês, os meus orientandos lá, meus alunos faziam isso, para dizer o que nós íamos fazendo. E por que não dá, por que não queremos. Esse nosso projeto é de 56, 57. Em 61, a Jane Jacobs produz nos Estados Unidos um livro que é famoso, Morte, Vidas e Cidades, que chega aqui em 65. Nesse trabalho nós tínhamos escrito contra os nossos professores que a cidade não se podia limitar à cidade, que era a regra, e que a cidade era um organismo vivo. Essa frase, a cidade é um organismo vivo, vocês vão encontrar no livro da Jane Jacobs. Mas como sempre que você faz essas coisas, você toma tem muito impacto, muita porrada, como dizia, né? Quando eu li isso no livro da Jane Jacobs, eu fiquei maravilhado. Nossa, que interessante, nós temos conseguido pensar isso, enquanto ela também pensava isso lá. Isso aqui, por exemplo, nós trabalhamos em todo o Distrito Federal, que vinha da minha história do regional. Não era possível pensar a cidade sem isso. Vocês veem aqui o lago, e aqui já vem uma coisa, né? Nós começamos a pensar o seguinte, que acho que com isso que serve esse negócio da cidade, é que que é o seguinte, eu comecei a pensar no processo de ocupação. O terreno é do governo. Vem para cá os funcionários e tem que ser colocados em algum lugar. Qual é o critério mais simples e mais lógico? Pode haver outro? Vamos ver. Então nós achamos o seguinte, que se nós fizéssemos, estabelecêssemos a seguinte regra, eu gosto de coisas muito simples para começar a pensar. A regra é a seguinte, as crianças até 6 anos vão ficar na base dos prédios, na base dos edifícios, que são altos, como vocês já sabem. De 6 a 8, a 14, elas começam a trabalhar em escolas primárias e escolas de primeiro grau, ginásio, onde elas já têm mais capacidade de domínio do espaço. Elas podem sair do apartamento e andar 300 metros. Então nós dimensionamos um espaço de mais ou menos 30 mil pessoas, onde os 49% da população, que naquele tempo era a média do IBGE, era muito simples o projeto, ficaria em um espaço limitado de aproximadamente 500 metros por 1000 metros, 50 hectares, né? E nós colocaríamos aqui 30 mil pessoas, o que dava mais ou menos 600 pessoas por hectare. Por que não mais? Prosseguimento. Né? Se Copacabana tinha 1000 e poucos habitantes por hectare naquele tempo, como é que eu podia propor aqui mais de 600? Né? Ao mesmo tempo, nós tínhamos aqui uma área de 70 metros quadrados por criança nessa idade de escola. Tudo parecia um paraíso, era fácil. Tudo era do governo, põe o pessoal lá, faz os apartamentos que seriam feitos pelo Estado, e assim foi. Então aparecem aqui, ao longo desta via, era linear, né? Que era mais fácil, né? A cada quilômetro uma parada, e você fazia então 2 lados de 60 mil, né? Era um diagrama, como eu vou dizer, uma cidade linear, que vinha do esquema de organizar a população. Depois aqui no centro, ela levou, aqui era semi-enterrada, era um metrô semi-rápido. Outra coisa, ao fazer isso, nós nos demos conta, de pouco a pouco, que não era possível estabelecer um limite de 500 mil habitantes para a cidade. Porque o processo de implantação é tal que se mais pessoas vierem para cá, como vem em tantos lados, se vê as cidades crescendo e ninguém consegue segurar, é melhor pensar que ela pode crescer, e assim que seja mais fácil crescer assim. Isso não havia metrô no Brasil naquele tempo, então isso aqui é uma ficção. Mas você poderia ir, teoricamente, de um ponto a outro, um pouco mais do que meia hora. Né? Haveria 800 mil pessoas de um lado norte, 800 mil do lado sul, um pouco mais aqui, e basicamente seria um eixo rodoviário, metrô, como eu já falei, e alta densidade próxima do metrô, próxima do centro. E as escolas, eu até penso que era um pouco diferente, corrigindo.
era de tal forma que o fluxo dos prédios para as crianças se fazia sempre no sentido também que os adultos iam para o centro. Porque uma das nossas conclusões em relação à unidade da vizinhança é que o centro, como lugar das crianças e das mães, não funcionava, ninguém ia para lá. Era preciso que todas as atividades, mesmo aquelas que ficam na unidade, estivessem no caminho do polo. Então, e atrás, então, sim, esportes e outras coisas. Mas, bem, isso aqui é a parte central. Isso aqui é um desenho do Milan, que você faleceu há muitos anos. Ele não queria fazer. No filme Batemos, ele fez. Aqui vocês viram. Vocês veem aqui. Aqui seria a parte formal, isso aqui é o eixo. Se não me engano, o catetinho estava por aqui. Isso seria então a zona de administração federal e distrital, embaixadas e tal. E aqui toda a concentração de grande porte. Nos polos, como eu mostrei há pouco, dos dois lados, só haveria serviços locais, né? Tanto no metrô e tal, serviços de primeira necessidade e população de apoio. E acima de 14 anos, todo mundo, curioso assim, todo mundo viria para cá. As escolas médias, as escolas técnicas, as pré-universidades, tudo para cá. Aqui haveria a grande universidade, aqui um grande centro de esportes metropolitano, aqui cultura, e aqui um centro de negócios e de trabalhos de Estado. Então, todas as pessoas adultas comemorariam os dias, trabalhariam e fariam cultura nessa área aqui, central. Nos parecia que a ideia de um centro adequado, proporcional e fácil de entender era muito importante. E vocês têm um centro, então, esporte de água, esporte de campo dos dois lados. Enfim, é muito pouca coisa a falar além disso. Nós não nos preocupamos com o desenho da cidade, mas chamamos a atenção que para uma coisa desse tipo, em que provavelmente os prédios se... O que eu estou fazendo? Deixa eu achar aqui. Os prédios se acomodariam no terreno em declive dessa forma, passando de baixo para a cobertura do outro, e o lago lá, aqui o ponto de chegada, e os prédios em qualquer forma, atravessando esse espaço, né? Lago, montanha. Isso suscitaria a necessidade de novos desenhos urbanos e novos desenhos de espaço social rua. Então, na impossibilidade de pensarmos coisas várias, nós propusemos o seguinte, que isso aqui é apenas um modelo de reflexão. Isso é do Smithson, isso é a cidade radiosa do Corbusier, e aqui um pouco a unidade de habitação que parecia ser uma direção de pensamento. Né? Isso aqui seria a expansão, ou seja, naquele momento, a gente podia fazer a cidade linear, o centro, o comércio. Havia um grande parque central de 19 alqueires aqui no meio, né? Aqui o metrô elevado, mas depois novas tecnologias permitiriam passar o lago e continuar o centro do outro lado e mais gente do outro lado. Mas um pouco mais velocidade, mais centro ligado, né? E mais gente. E assim você poderia ter graficamente um desenvolvimento contínuo, sem que jamais o desenvolvimento populacional afogasse e invalidasse o crescimento do centro. Podia ver mais Brasília é isso. E vocês estão vendo a questão do linear. Né? Vamos ver. Não, só pipoca e. Não, pipoca, né? A pipoca, resumindo muito, faz 18 anos que eu faço. Perdi o concurso, nunca mais soube de nada. Há mais ou menos 4 meses eu encontrei em São Paulo uma conferência com o presidente do júri, que foi o cara que me escolheu para fazer parte desse concurso. Fazendo parte, eu convidei a Lina, que vive em Milão, que é jovem, e o São Monet, que era um amigo dela, designer e tal, que foi meu professor de desenho aos 17 anos também, desenho do meu livro. E, aqui estão os convidados, o Andro, a Gaia, a Evelina, Maripoca, a Cirene, Ricardo, esse cara ganhou o segundo prêmio, Guerra, o Gregório ganhou o prêmio, esses servidores de vocês,
Ernesto, Maia, Moneu, que eu gosto muito, Paixão, Piano, Rossi, Souza, Stern, e Gilmar também ganhou. De todos esses, o Stern morreu logo depois e não fez, o Tadal não se interessou. A comissão juradora está aqui, e vocês veem aqui o Tafuri e o Sérgio. Inclusive, tinha me chegado uma informação de que o Tafuri teria qualquer coisa que eu interesse. Mas por que convidaram o Joaquim Mestre? E eu achei que era uma sacanagem. Já me peguei, para que ficar batendo, deixa quieto. E aí, há 3 meses atrás, eu encontro o SEC numa conferência em São Paulo. Então, eu coloquei, depois da maravilhosa conferência que ele fez, que era um marco de planejamento regional europeu, com uma super tecnologia de comunicação e tal, eu pergunto, mas como é que, com tanta racionalidade, cara professor, o desejo das pessoas vai permear esse seu sistema, vai fazer a cidade que eles vão pagar e que eles querem fazer. O negócio é que as pessoas sabem o que querem. Por isso que as ruas são complicadas e ninguém quer fazer um prédio igual. Né? E aí ele ficou entusiasmado, depois ele ouviu o meu nome, ele até lembrou, o curso está perguntando exatamente o que ele vai falar, mas eu fui mesmo dezenas de ruas, aqui e fora daqui. Eu não me lembro de nenhum projeto. E ele se livrar como detalhe do meu, melhor do que eu até. Ele me contou o seguinte, Guedes, ele escrevia o seguinte, como dizendo o Júlio, que a bicoca tinha que ser feita com o Gregório, porque ela já era antes do concurso, e o seu, eu não podia acreditar. Agora ele mandou vários amigos que falaram comigo, eu espero que seja verdade, que é comigo nos estudos. E depois, por essa razão que eu estou trazendo lá. Então, já está explicado, vocês me desculpem muito. E era uma área de 70 hectares, muito central, pode passar lá. E isso são algumas frases que o meu estagiário lá colocou aqui, que seriam os temas. Para poder enfrentar muito doente, e 3 meses de cama depois do meu convite. 3 meses. Praticamente comecei o projeto sem poder me levantar. E então, para poder, nessa minha maneira de simplificar, eu disse, eu vou fazer 3 teorias. Uma, eu não sou todo de fazer teoria, falei, notas para uma teoria da operação urbana da bicoca. Está lá em cima. Notas para uma teoria da planificação urbana. E notas para uma teoria da projetação, porque eu não sei que expressão usar aqui. Não é projeto urbano, eu não gosto. Porque se projeto de arquitetura, aqui não se entende como eu gostaria. Então eu coloquei da projetação, que é o nome italiano. Poderia ser da arquitetura urbana. E agora vou passar rapidamente. Esta era a fotografia aérea geral, essa é a área delimitada, até aqui. Estrada de ferro. Aqui mais uma adicional que eu desprezei, que eram equipamentos de esporte, que eu falei, passa, fique lá. Aqui era a parte que a gente podia tirar e refazer. Dá mais ou menos uns 45 hectares. A outra metade, os outros tipos estariam lá e aqui. Esta área aqui, a Pirelli, que era a dona da área, queria guardar. É um edifício muito bom de fato. E aqui é um pequeno bairro, aqui um edifício pré-fabricado do começo da era industrial, aqui um equipamento de água, aqui também pré-fabricação, que a gente não podia mexer. E aqui, um edifício, uma espécie de casarão, um palácio do século XIII, popular, muito grande, mas nada e tal. Pode passar lá. Então, a primeira coisa que me ocorreu, o que se faz num caso desse? Então, como é que se trabalha isso? É um problema que não se inventa a forma. Então, eu me dei conta de várias coisas. Primeiro, que havia naquele tempo a mania da mega arquitetura. Todo mundo fazia mega arquitetura, vocês vão ver aqui o concurso é cheio de mega arquitetura. Maricota faz um círculo que vai reduzindo, como se fosse um colar, um rosário, da frente ao fundo. Todos iguais. Né? Então, essa é a maneira de fazer uma forma não pesada. E essa é a minha proposta de bicoca, era recorrente. Todo mundo fazia. O Gary fez, todos eles fizeram. E eu comecei a analisar isso aqui. O interessante é que quando me dava conta disso, a tendência de fazer a mega arquitetura, vocês imaginam fazer uma coisa qualquer que ela seja, para colocar 3 milhões de metros quadrados para quem quisesse fazer. O tema era um polo de tecnologia avançada, semelhante ao Silicon Valley, porém, na Europa urbana. Né? Então, e também havia lá os opositores de que o Gregório fizesse o projeto e que a Pirelli ganhasse os milhões que ela iria ganhar na transformação do espaço urbano.
Então, Milão queria praça, queria parque. Então eu falei, não, de fato, pensar uma coisa de alta concentração é coerente com a história, porque é econômico, a infraestrutura cresce com o quadrado das distâncias, vamos concentrar, a tecnologia permite, esse é o destino. Então comecei a trabalhar com os limites da concentração possível, e o resto, sempre que eu puder, parque. Então, dos 70 hectares eu usei 45 no final, dos 45, 15 são parques contínuos, e o resto ainda são parques agregados. E quando eu falo em diagrama, em bloco, é porque eu disse, então, como nós não sabemos o que vai acontecer, é preciso deixar o máximo de liberdade às pessoas para que elas possam fazer o que quiserem. E só elas podem fazer. E isso foi o que eu escrevi nesse meu trabalho. E aqui, então, nós vamos fazer lotes, vai ter que ser lote, porque isso vai ser a transferência de um único proprietário para não de milhares de novos proprietários. Então vai ter que haver um interveniente imobiliarista, vamos dizer assim. E esta situação obriga a lotear. Tem conversa, me lembrei do seu lote da Paulista, né? Qual vai ser o lote? Então nós propusemos um lote de 45 por 45, portanto poderia ser um edifício fechado dos 4 lados com luz, com miolo último, vertical, com situação vertical, mas de tal maneira, essa é a nossa tese, de tal maneira que esses lotes poderiam ser apropriados por quem os comprasse de qualquer forma. Você poderia ligar dois em diagonal, ligar como se fosse o salto do cavalo, passar por cima da rua, desde que respeitasse a rua como circulação. Podiam ir em qualquer altura. Né? Era apenas uma trama para geração do uso do lugar. E aí vem algumas histórias interessantes. Eu vou precisar, e nunca mais eu volto, essa é a última vez, né? Na manhã que nós começávamos a sentar em Milão para fazer essas coisas, e eu a verificar que se eu fizesse, bem, só para entender isso, as ruas da área, se vocês se lembram, tem essa direção. Então se eu fosse pôr aqui dentro uma rua, no sentido da maior dimensão da área, o que iria acontecer? Ela entrava por aqui, ia sair numa série de edifícios intransponíveis da Pirelli lá, depois temos que derivar para a esquerda e para a direita, e fragmentaríamos a área em faixas irregulares e de difícil unificação, a qualquer tipo. Né? Acontece que o São Bonet, de quem eu já falei, na primeira manhã, ele chega alucinado e diz, eu descobri uma coisa, ele vem com esses 2 desenhos de Milão. Acho que até são desenhos dele, Milano é uma città quadrata. E a direção fundamental é a norte-sul, está aqui. Se vocês veem então a bicoca aqui, né? E aqui o quadrado que ele não pediu, ele trouxe isso. E eu achei que ele é um cara muito bom, muito forte. E que essa intuição dele, no primeiro encontro, eu tinha que levar em conta. Isso coincidia com essa minha análise. Então, eu queria contar para vocês que aqui havia uma grande estrada que ligava Madrid a Constantinopla, portanto uma transcontinental que passava na base. Falei, esse vai ser o grande entroncamento. Também acontecia uma outra coisa, que eu não poderia colocar isso aqui e passar por cima, porque a desaceleração nesse ponto aqui exigia 3%, então você tem uma grande extensão da estrada bloqueando as passagens, a não ser que você afundasse, levantasse. Então, nós estudamos aqui nessa região um entroncamento eficiente, tanto que se possa verificar, e aqui se entrava na bicoca. Nós afundávamos nesse ponto, íamos sair já nas ruas de saída lá, né? E isso aqui era basicamente pedestre, e esse foi então o tal chamado diagrama bloco. Você parte, que para mim, tudo cresce por agregação. Você agrega módulos, né? A partenogênese, todos os crescimentos vivos e minerais, que também são vivos, na minha opinião, tudo são agregações. Você alimenta e agrega. E, enfim, então nós partimos daquela análise, como em Brasília, partimos daquela análise modular e fomos imaginando como seria a vida a partir disso. Aqui então vem algumas explorações disso. O prédio deveria ser todo afastado. Eu não vou me deter muito nisso, porque não é o caso. Isso aqui foi a Lina que fez, vou mostrar uma foto disso. Todos
essas bases de prédio eram circuladas protegidas por contra-chuva e sol, né? Daí esse preto aí. E aqui aconteceu o seguinte: a nossa ordem, que era esta aqui, né, acabou entrando em conflito com uma ordem real das ruas que já existiam. Então essas duas ordens acabaram dando um complexo sistema de volumes possíveis aqui, dentro dessa liberdade que eu mencionei, né, e que dá vocês vão verificar que todas as manifestações do projeto acabam dando a impressão que são bloquinhos. Eu estava de cama e não conseguia fazer, não tinha força, e acabou sendo assim. Eu não acho mal, mas eu acho que dificultou um pouco a compreensão. Isso aqui tem um desenho do Padovan, feito à mão, maravilhoso, e sou super grato por isso. E nós temos colocado aqui no centro, como se fosse assim, de repente, desses agregados, que sempre poderiam ter qualquer forma e não obrigatoriamente a nossa geometria. Então, isto coberto poderia ser um super shopping de convivência e de comércio e de outras atividades, que poderia chamar de contenedores ou qualquer coisa assim, mas que não que a gente quisesse inventar contenedores, porque era mais ou menos inevitável na cultura que transitava naquele momento. Mas isso é a maquete, então vocês veem aqui a super entrada, lá afundam os carros, lá saem. Esse é o prédio do século XIII, e aqui então o que poderia ser a ocupação? Como base nós adotamos 12 andares, mas podendo ir até 17 andares, que era o limite dos aviões, porque havia um aeroporto militar, e quem não usasse tudo poderia vender os seus. E assim dava 3 milhões de metros quadrados, foi mais ou menos o que todo mundo fez. Acho que já deu para ver. Isso é uma outra maquete, isso aqui foi preservado, aqui é o prédio da Lina, e mais um. Aqui dá para ver bem o que poderia acontecer. Enfim, agora imagine isso tendo qualquer informação, mínimo, em cima, embaixo, né? Mas eu pedi que me separasse para mostrar o que a Lina fez. Depois eu quero dizer 2 palavras sobre ela também, em homenagem. Isso aqui é interessante. Lá vocês veem como é que está? Está por aqui, né? Aqui. Você vê que a distância entre a Bicocca e o centro comercial de Milão é menor do que o Maior Oriente. Então, é muito próximo. Aqui a cidade e as suas conexões e tal. E aqui está um diagrama de bloco, vamos dizer. Mais um. Esse é um desenho de Sambonet, infelizmente, como eu já disse, transformado em um predinho. Mas não tem piso seco que se entendia perfeitamente. Isso é um tratamento do jardim mostrando os cruzamentos das duas normas, das duas ordens de geometria, né? A nossa, que está aqui, que é esta aqui, e a velha, que é esta, mas eu não estou entendendo detalhes. Isso aqui é interessante. Nós achávamos que, como decorrência disso, nós não faríamos os prédios seriam feitos ao longo do tempo, por quem precisasse, do jeito que quisesse pagar, né? Pudesse pagar com a sua cultura. Então, empresários que teriam o seu mercado, né? Eles saberiam o que é que seu mercado deseja e fariam, em conjunto com a prefeitura de Milão, controlando e tal, fariam a arquitetura que fosse. Isso aqui era para mostrar que o jogo de massas não interessava. Eu trabalhei com muitos colegas que me azucrinaram muitas vezes, que queriam fazer um plano de massa para mostrar onde é que é o alto. O próprio Bregotti, que vocês vão ver, ele faz avenidas, depois os prédios monumentais, altos, furados no meio, porque ele quer mostrar o monumento, do monumental, né? Ele quer fazer a todo custo isso. E o nosso objetivo aqui era mostrar as diversas cores, representam diversas alturas. Com isso, a cidade pode ser boa ou má, quaisquer que sejam os jogos que elas estejam aí. E assim eles ficam livres de colocar mais altos os imóveis onde acharem que ali funcionalmente vende mais ou mais caro precisam e não tem nenhuma interferência nossa. Outro. Aqui se vê bem isso, né? Não sei se vê bem, eu quis mostrar. Isso nós achamos um computador matraco, primeiro que chegou em São Paulo, então foi uma farra, passamos um fim de semana brincando com isso. Aqui não vai dar para mostrar, são as diversas possibilidades, né? Alto, baixo, mesmo aqui você vê, eu pegava aqueles 6 prédios centrais e cobria, fosse com uma cúpula a 70 metros de altura, e todos os prédios, todos os escritórios e o que fosse dando aqui para o centro,
aqui a entrada por baixo da praça, por baixo do sol, e aqui, como se fosse menor, 8 metros de altura. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui vocês podiam de uma badernada. O cara podia fazer o que quisesse, comprava um lote e depois vamos ver o que vai ser isso. Não há um juízo estético prevalente precedente. E pode comprar, se quiser pegar o lote, subdividir em vários prédios, ele fica à vontade. Mas vejam aqui o que eu falava. Olha lá, o meu colega só fez uma pequena passarela, que era aquilo que se fazia geralmente, e o espírito seria outro, né? Aqui também aparece outro. Então. Tem até automóvel na rua, que não devia ter, se necessário. Acho que está bom. Eu agradeço a atenção. Está em aberta a discussão?